fazer que nem lá em Uberlândia a gente fazia. Você vai puxar aqui, ó, o cinto de segurança, vai afivelar. Enquanto o culto estiver rolando, você não mexe a cadeira não tira o cinto. Amém? O pastor Ronaldo me deu um tema, no que consiste a felicidade familiar, o que consiste a viver bem em família. E a minha pergunta é a seguinte: se é possível viver bem em família? No mundo, você pega psicólogos, você pega psicoterapeutas, você pega esse monte de gente que procura ensinar, instruir, dar resposta a essa pergunta. E até agora eu não vi nada que satisfaça a essa pergunta. É possível obter a felicidade familiar? As soluções até agora encontradas levaram a caminho nenhum. Olhando ao redor, nós vemos pais que não se importam de maneira correta, de maneira presencial, dialogável com seus filhos. E nós vemos filhos que não honram seus pais. É o que a gente vê. As famílias se desintegram ao peso do divórcio, das drogas, da violência, da prostituição e de muitas outras porcarias que a gente tem notícia todo dia. E por suas vezes, os evangélicos também tentam arrumar solução para isso. São pastores que recorrem à psicologia, ou recorrem ao misticismo, dizendo o seguinte: venha, frequente em culto na minha igreja, que você vai ser salvo, que você vai solucionar, que você vai fazer isso, que você vai fazer aquilo. Se você usar aquele sabonete, se você pegar a minha toalhinha, se você pegar, a sua família vai ser alegre, feliz. E o que a gente vê são multidões desejosas de soluções mágicas para as suas famílias, enchendo os mercados da fé de lucratividade. Se entristece a gente. No entanto, nenhuma mudança significativa pode ser vista no sentido. Para os pais evangélicos, continuam chorando por seus filhos rebeldes. Nas igrejas, o divórcio é aceito cada vez mais frequentemente e defendido até. Em muitos casos, mesmo quando os casamentos se mantêm, não há nenhum motivo de alegria. Amigo, para uma grande parte da nossa sociedade, a vida em família, ela é algo que tem que ser suportada. Não há uma alegria. Algo que tem lá seus momentos de alegria e traz consigo um caminhão de problemas.
Os filhos são vistos como estorvo. Prova disso é que as famílias são cada vez menores. Não raramente a gente ouve pessoas dizer que melhor é criar um pet do que um filho. Filhos são para toda a vida. Pet são descartáveis quando começa a encher o saco. E eu vou provar isso para você. Veja o nome dos pets hoje. Na minha época era Rex, Rintintim, Lessie. Hoje é José Antônio, não sei o que lá, sabe? Veja a roupa. Eu nunca vi um pet usar roupa. Caríssimas roupas hoje. Se gasta uma fortuna com alimentação balanceada, se gasta uma fortuna com veterinário. Hoje os pets dormem no interior das casas. Na minha época, você fica lá, o negocinho, você fica lá. Hoje dorme no interior das casas, quando não na cama do casal, algo que é negado aos filhos. Mas isso nós vamos falar um dia. Isso nós vamos falar um dia sobre pet. Um dia, faz mais ou menos uns 2 anos, que eu venho preparando um texto chamado A Humanização do Pet. Sou contra pet não, hein? Então, quando o pastor Ronaldo me falou, você vai falar sobre família, eu queria dizer para você que eu não venho aqui com uma receita de bolo. Não existe. E mais ainda, se você considerar o texto que nós vamos ler como receita de bolo, a receita de bolo só é real, só é verdadeira, só funciona se a pessoa do lado que está lendo a receita e que está fazendo o bolo cumprir. Eu vejo Maria Alice, Fernandinha e a minha sogra. É uma sequência. A minha sogra, ela é incapaz de fazer uma coisa com receita. Passou para Maria Alice. Maria Alice improvisa para caramba. Fernandinha é a sequência. Sabe? Então não adianta a receita de bolo. Se você não segue, pô. Mas eu fiquei buscando na palavra de Deus, o que a palavra de Deus tem a nos dar como receita de bolo para a felicidade da família. Aí depende de você, não depende de mim não. No Salmo 128, e você vai ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Ontem eu tomei uma lição que a menininha pregou na Bíblia, e eu estou começando a pegar o vício de pregar no celular. É uma coisa inversa. Uma coisa inversa. Mas vamos lá. Salmo 128. Eu vou ler na minha linguagem, você acompanha na sua, ok? Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa, no interior da sua casa, será uma videira frutífera. Seus filhos como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida, e veja os filhos de seus filhos. Paz sobre Israel. Pai, em nome de Jesus, sua palavra foi lida e agora ela vai ser ministrada. Se houver algum impedimento aqui dentro, houver algum ouvido que não queira ouvir ativamente, entra, Espírito Santo. Desde ontem o Senhor está nesse lugar preparando o culto de hoje, Pai. Faz isso, Pai, em nome de Jesus. Amém? Você pode sentar aí, amigão. Palavra de Deus
ela diz lá em Hebreus que ela é viva e eficaz. Significa o quê? Que ela é uma palavra atual e produz eficiência. Se a palavra de Deus não produzir vida na sua vida, esquece. Esse Salmo 128, eu pesquisei de todas as maneiras e eu não consegui identificar o autor dele. Tem muitos estudiosos que falam que foi Salomão. Então, se Salomão viveu do ano 966 até o 926 a.C., significa que esse salmo foi escrito nesse período aí. Eu não vou dizer que época que foi escrito, porque eu não sei. Mas nós estamos falando aí algo de 3.000 anos atrás. Tá? Algo 3.000 anos atrás, que tem essa receita de bolo na Bíblia. O que está carecendo é de gente que cumpra. E nós vamos ver esse salmo na seguinte perspectiva, diferente da apresentada pelo mundo e pelos falsos pregadores. Nós vamos ver o que esse salmo tem a nos dizer. Por isso nós vamos voltar a atenção nesse salmo, onde ouviremos uma pregação embutida nele, com o seguinte tema: a felicidade do lar é uma bênção de Deus. Você pode ler lá no comecinho do salmo que ele fala: bem-aventurado é o homem que. E nós veremos de duas formas a fonte dessa felicidade e a abrangência dessa felicidade. Então nós vamos aí demorar um bom tempo para chegar lá, mas nós vamos chegar. Primeiro ponto, a fonte da felicidade, versículo 1. No versículo 1, o salmista começa falando de um certo tipo de homem, a respeito do qual e você precisa entender bem-aventurado como um cara plenamente feliz, mais que feliz, perfeitamente, totalmente, completamente realizado. E pelo que diz o restante do salmo, nós sabemos que essa felicidade é experimentada no contexto familiar. Mas notem que esta felicidade está inseparavelmente relacionada com Deus. E ele é feliz porque teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Está na Bíblia. Mas o que isso quer dizer? Vamos por partes. Primeiro, lemos que ele teme ao Senhor. Temer ao Senhor implica em saber quem Deus é. Você precisa temer a Deus quando você sabe quem Ele é, como é o seu relacionamento com Deus. É reconhecer a sua grandeza, a sua majestade, a sua eternidade, o seu poder, a sua onisciência, a sua onipresença. Você precisa ter essa certeza, mas também temer ao Senhor implica em reconhecer quem nós somos. Nós somos pecadores, miseráveis, confessar a nossa total insuficiência, incapacidade e insignificância. Nós temos que saber quem Deus é. E nós temos que saber quem nós somos. E uma vez que nós reconhecemos quem Deus é e sabemos quem nós somos, nós devemos manter e viver uma atitude, ou numa atitude, ou num universo de atitudes de reverência e respeito diante dele. Segundo lugar, nós lemos que o homem feliz anda nos caminhos do Senhor. Andar no caminho do Senhor, na linguagem do Salmo, significa viver em obediência aos mandamentos de Deus, que fez conosco uma aliança. Portanto, esse homem
não vive de acordo com seus propósitos ou filosofias do mundo, mas de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a expressa, inequívoca vontade de Deus escrita na palavra. E essas duas coisas, obediência e temor, elas devem dirigir a vida, sua vida, a vida da sua família, nesse mundo que nós vivemos. Aqui aprendemos que onde há o temor do Senhor, essa felicidade não chega até nós de maneira mística. Tem gente que acende vela, tem gente que ora sobre fotos, tem gente que usa toalha. Tem um pregador aí que cobrava 5.000 cruzeiros, cada 5.000 reais. Tô antigo, hein, compadre? Porque a toalhinha que ele enxugava o suor lá, teve uma mulher lá que foi comprar, ele pediu 5.000 reais. Felicidade é dele, não é da mulher. Os mercenários da fé. Mas a bênção do Senhor chega por pura graça.
E você tem que entender o seguinte: você tem que temer o Senhor, tem que saber quem Deus é, quem você é, mas tem que entender que tudo isso passa pela cruz do Calvário. Então, amados irmãos, tenhamos cuidado de onde nós estamos depositando nossa esperança quanto à felicidade do nosso lar. Muito cuidado. Por exemplo, há aqueles que julgam: se possuírem uma boa condição financeira, se tiverem uma boa casa, um bom carro, um bom plano de saúde, uma boa escola para os seus filhos, uma boa alimentação e tudo mais do que o dinheiro pode comprar, então eles e seus filhos serão felizes. E sabe como é que Deus classifica tudo isso? Loucura. O Deus chamado dinheiro, ele não pode evitar o divórcio, não pode evitar filhos rebeldes e outras desgraças que abrangem a família. O Deus chamado dinheiro vende o que ele não pode dar. O Deus chamado dinheiro induz filhos a matarem pais. Vocês podem ver os maiores crimes que aconteceram no Brasil foram motivados por filhos que são rebeldes, distantes do Senhor, mas motivados pelo Deus dinheiro. Você pode ver isso daí. Isso é realidade. Quantas famílias já passaram por uma situação dessa? A gente conhece filhos que não visitam pais, mas estão louquinhos para ele morrer. Portanto, o crente que diz, o crente aqui é um adjetivo qualificativo daquele que crê. O crente que diz: se tivéssemos isso ou aquilo, seríamos felizes, está falando conforme a sabedoria do mundo, não conforme a sabedoria de Deus. É aqui que falha o falso evangelho. Nele, no falso evangelho, Deus é um meio para ser feliz na vida familiar, ser rico, ser curado, ser liberto. Mas o verdadeiro evangelho nos ensina sobre a nossa maior necessidade: um relacionamento correto e contínuo com Deus. Não existe felicidade para o homem e para a sua família, nós estamos falando do Salmo, sem o temor do Senhor. Não existe temor do Senhor sem obediência aos seus mandamentos. E não existe obediência sem a cruz de Cristo. É essa a sequência, esse é o degrau. Só por meio de Cristo, que por nós desfez na cruz toda maldição, é que podemos experimentar a verdadeira felicidade no nosso lar. Por isso, o Salmo 128 nos apresenta a felicidade de um lar como uma bênção. Viu o que ele fala? Versículo 5: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Versículo 6: o Senhor te abençoe. Portanto, a nossa esperança e confiança deve estar em Deus. Então fica uma pergunta para nós: o que você está buscando? Se a sua resposta for felicidade, lamento dizer para você que você não vai encontrar. Você não pode fazer planos e dizer: quando eu tiver isso e isso, então serei feliz. Isso é uma ilusão. Mas se você buscar o fundamento da felicidade,
algo que o dinheiro não pode te dar. Tudo aquilo que você pode conquistar pelo seu esforço não é felicidade. Você só pode encontrar felicidade naqueles que possuem um relacionamento com Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você possui esse relacionamento? Você sente que você teme a Deus e anda nos seus caminhos? Você ama e confia em Deus e a palavra dele está direcionando a sua vida? Ele é a fonte da sua felicidade? Se é assim, você fique tranquilo. Se for assim, se a sua resposta for sim, você pode ter a certeza absoluta que não é você quem perderá Deus pelo caminho. Jesus Cristo nunca perderá você no caminho. É um compromisso dele, não é teu. Agora que nós já ouvimos a fonte, nós vamos passar a ouvir a abrangência. Nós já sabemos qual é a fonte. Agora nós vamos ver a abrangência. Ao olhar o versículo 2 a 6, ao olhar para aquilo que o Salmo descreve como sendo bênção de Deus sobre o homem que teme e anda nos seus caminhos, logo nós vamos perceber que aqui também existe uma diferença considerável, substancial, radical entre o ensino bíblico e aquilo que o mundo e os falsos pregadores e ensinadores falam. Tem que entender isso. Quando a Bíblia afirma que a felicidade é uma bênção de Deus, e nós vimos até agora no Salmo 128, o que ela quer dizer? Qual que é a abrangência disso? Até onde vai isso aí? Muitas pessoas ouvem a palavra felicidade e logo pensam na satisfação das suas cobiças. Pensa em grandes conquistas, em coisas extraordinárias. Mas o que é que nós lemos aqui como sendo aquilo que está incluído nessa felicidade que Deus concede? Em primeiro lugar, a bênção de Deus inclui trabalhar e usufruir dos frutos do trabalho. Veja o versículo 2 aí. Ouça bem, a palavra de Deus diz que do fruto das tuas mãos comerás. A imagem do homem abençoado por Deus não é um homem ganhando na loteria, tendo uma grande herança, achando um tesouro e com isso ficando rico rapidamente, tendo o que quer. Também você precisa entender que o Salmo 128, ele retrata a imagem de um homem trabalhando. Muitas pessoas julgam que a bênção de Deus na vida de um homem significa obter as coisas com pouco trabalho, com pouco esforço, como que caindo do céu, ou recebendo dos outros. Eu não estou falando que você passando por um momento de dificuldade não pode ser socorrido por outras pessoas, pai, mãe, sogro, tio, cunhado, não é isso. Mas você não pode viver disso. No Salmo é um homem que trabalha. O próprio trabalho é visto como uma bênção de Deus. Deus é quem concede o trabalho, e isso inclui conceder também a vocação que Ele te dá,
ensina as qualificações e atitude, e a saúde e as portas abertas para você fazer isso. Nós notamos também, eu fico imaginando o seguinte: o fato de você ter trabalho, o fato de você ter habilidade, o fato de você ter saúde, o fato de você ter portas abertas, tudo isso são providências de Deus, fazem parte da bênção de Deus, descrita aqui no Salmo. E é muito fácil você perceber isso de uma pessoa que trabalha. Se a pessoa chega e ela fala bem do seu trabalho, ela envaidece o lugar que ela trabalha, ela honra os seus empregadores, ela honra aquilo lá, você vê que essa pessoa é uma pessoa reconhecida, que aquela porta foi Deus que abriu. Mas também notamos também uma outra bênção indicada no Salmo. A primeira é trabalhar. Você tem habilidade, você tem porta aberta, você tem saúde e você tem competência. A outra é que do fruto do seu trabalho você vai comer. Você vai usufruir. Você vai usufruir do trabalho. Você vai usufruir de ter aquele trabalho. Isso implica que Deus concede vida e saúde para que você desfrute do fruto do seu trabalho. E uma vez que isso está incluído na sua felicidade, está escrito lá: feliz será. Temos aqui também ideias que Deus enche o seu coração de alegria e de contentamento. Além disso, nós lemos: e tudo lhe irá bem, versículo 2. Quando eu fico com muito medo dessa, e tudo vai bem, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, gente, calma. Significa que o cara não vai ter problema? Não. Significa que ele vai ter problema, sim. Significa que ele vai viver nesse mundo de tribulação. Significa tudo isso, que ele vai passar pelos mesmos problemas que o ímpio passa. Mas ele precisa ter a consciência que o Senhor é o abrigo dele, é a rocha segura. Essa é a consciência que o cara tem que ter. Amados, a minha pergunta é a seguinte: será que nós temos essa percepção? Será que o nosso dia a dia a gente tem essa percepção do quanto nós temos sido abençoados por Deus? Só faz 30 minutos ainda, vai devagar, né? Se temos trabalho, estamos usufruindo dos frutos desse trabalho, isso se deve à bênção de Deus. Dia após dia, nós experimentamos as suas bênçãos sobre nós. A minha pergunta continua a mesma: será que nós temos essa percepção? Você está feliz com o trabalho que Deus lhe deu? Está contente com o pão sobre a sua mesa? Você está contente porque tem uma mesa para pôr o pão? Você tem tido alegria nas pequenas coisas que Deus tem lhe dado? Eu fui fazer um exame de médico agora. Estava lá na mesa lá do SUS, lá para a menina preencher os negócios. Veio um cidadão do lado segurando assim, ó, 2 pacotes de comprimido. Rapaz, eu não tomo comprimido nenhum. Quero, em segundo lugar, a bênção de Deus inclui mulheres. A bênção de Deus inclui uma esposa que nos dê alegria. Está escrito no verso 3. A esposa do homem bem-aventurado é comparada a uma videira frutífera no interior da sua casa. Uma videira frutífera é uma videira que produz uva.
A videira frutífera envolve uma ideia de uma mulher que tem muitos filhos. Vou explicar um negócio para você. Nós estamos falando lá na época de Salomão, hein? Calma. Nas Escrituras, uma mulher que pode ter muitos filhos é considerada uma bênção de Deus, um motivo para a felicidade do homem que teme ao Senhor. Então aqui está implícito uma coisa que você precisa entender: que ter filhos é uma bênção. Não pode ser peso, não pode ser estorvo. A videira também envolve a ideia de alegria. A videira produz uva, da qual faz o vinho. O vinho na Bíblia é uma dádiva de Deus para alegrar o coração do homem. Assim essa mulher é vista como uma fonte de alegria para o seu marido, e ele se alegra nela realmente, plenamente, totalmente. Fica alegre não, irmã. Estamos chegando aqui, ó. Quando o texto se refere a uma mulher no interior da sua casa, ele é um flagrante contraste com a mulher de Provérbios 7:11, que ela é alvoroçada para sair, ficar fora e não cuidar da sua casa. A fidelidade de sua esposa também é uma bênção de Deus. Portanto, amados irmãos, aqui presentes, se você é um homem que teme a Deus, deve ver sua esposa como uma bênção de Deus para você. Deve lembrar que a felicidade que Deus lhe concede também abrange o seu casamento. Um dia nós vamos falar aqui, casamento mais que um evento. Um dia nós vamos falar. Você tem alegria na sua esposa? Está contente e satisfeito com essa bênção que Deus lhe deu? E vocês, irmãs? E vocês, irmãs? Tem sido alegria para os seus maridos? Não senti muito firmeza, não. Ai, Jesus Cristo. Em terceiro lugar, nós vemos que a bênção de Deus inclui ter filhos que são esperança para o futuro. Os filhos do homem bem-aventurado são comparados a rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. Versículo 3. A oliveira produz azeitona, do qual se faz o azeite. Ao mencionar rebentos, ele quer dizer aqui que ele ainda não está pronto, eles ainda não são frutíferos, ele ainda não produz o azeite, mas eles são uma promessa de produção de azeite. Só há uma esperança, são uma esperança para o futuro, quando também produzirão frutos e o azeite. Ao dizer a roda da
o lugar do culto. A bênção aqui programada inclui o desejo do homem seja abençoado desde o lugar onde o povo se reunia para adoração. Nós estamos falando da igreja. Nós estamos falando daqui, ó. Desde aqui você tem que ter a sua bênção. Isso vincula essa bênção aos sacrifícios e ações de graça que ali se ofereciam. Você nunca pode dizer que o dízimo e a oferta sejam um sacrifício. Não, você tem que recordar naquela época, quando ele pegava um bezerrinho, quando ele pegava um touro, quando ele pesava 2 rolinhas, conforme a posse de cada um, eles ofereciam sacrifício, gente. É isso que a Bíblia está falando. Lugar da percepção, a ação de Deus, que perdoa, que salva, que redime o povo dos seus pecados, desse Deus que abençoa, é desde aqui. Ao encontrar-se com Deus no culto, o homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos, recebe do Senhor a sua bênção, porque ele está vindo da sua casa para cá, num sentido de comunhão, de congraçamento, de alegria, para louvar a Deus por tudo que Deus já fez no interior da sua casa. A bênção consiste em ver a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida, versículo 5. Quando menciona a cidade, quer se referir ao que ela representa. Ela representa o povo de Deus. Usando uma outra linguagem, nós podemos dizer: vejas a prosperidade da igreja de Deus. Isso também é uma bênção concedida por Deus. Note na sequência do Salmo, os netos também aqui estão incluídos, versículo 6. Significa que ver a igreja de Deus prosperar, significa ver os filhos e os netos temendo a Deus e andando nos seus caminhos. Isso que significa. Por isso essa bênção se conclui com o desejo paz sobre Israel. Quem é o Israel hoje? Eu e você. Por isso a palavra paz aqui, ela reúne, ela soma todas as bênçãos de Deus para a sua vida. Paz sobre Israel. Aqui nós devemos notar a relação entre a prosperidade das famílias e a prosperidade do povo de Deus. Quero deixar isso bem claro para você. E também a relação entre a piedade do homem bem-aventurado e como, a partir da sua vida de obediência, a bênção de Deus se estende para a sua família e depois sobre a igreja. Eu quero fazer uma parte aqui sobre essa palavra piedade. A Bíblia traduz, tem certas traduções que diz de Bíblia, entre piedade e amor. Para mim, piedade aqui, nesse contexto do Salmo 128, são homens bem-aventurados. Por que eles são bem-aventurados? Porque eles temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. Mas como é a característica desse homem? É um homem cujas atitudes, elas são descritas no fruto do Espírito. Benigno, longânimo, não contencioso, não sujeito a rixas, a inimizades. Esse contexto que ele está falando aqui do homem piedoso. Vamos lá. A relação entre o homem piedoso, a obediência a Deus e a bênção. Estende a família e depois sobre a igreja. Vamos pôr assim. Felicidade de uma família está intimamente ligada à piedade do homem que a governa. A felicidade está ligada intimamente à procedência, às atitudes daquele homem que pratica. Nós não estamos falando de sentimento. Amor não é sentimento, amor é comportamento.
que pratica. E a prosperidade da igreja está intimamente ligada à felicidade e à prosperidade das famílias que a compõem. Não tem como dissociar. Não tem uma igreja próspera, uma igreja alegre, uma igreja de bênçãos, se não tiver composta de famílias que sejam bênção, que tenham prosperidade e que sejam felizes. Não tem jeito. Colocando de outra forma, se desejamos ver uma igreja saudável, devemos ter famílias. Se desejamos famílias saudáveis, nós desejamos ter homens piedosos. É o Salmo. Então ouçam bem, por favor. Esta igreja nunca irá além da prosperidade espiritual das famílias que a compõem. E as famílias nunca irão além da prosperidade espiritual dos seus cabeças, dos seus maridos, dos seus homens bem-aventurados. Então a família e a igreja são o que o homem bem-aventurado edifica com suas atitudes de amor, de respeito, de consideração, de transparência, de relacionamento contínuo e correto com Deus. Agora eu vou concluir. Cansei, né, vocês hoje, né? Amém. Então, homens aqui presentes, lembre-se, a piedade de vocês terá reflexo, não só sobre seus filhos, mas sobre as futuras gerações e sobre a igreja. O que a igreja pode se tornar até a vinda de Cristo, veja bem, o que a igreja pode se tornar até a vinda de Cristo está intimamente ligado ao tipo de homens que nós somos hoje. E uma vez que todos nós somos fracos, pecadores, limitados, insuficientes, precisamos estar certos de que a nossa vida está fundamentada em Deus e na sua palavra. Então, antes de tudo, nós devemos nos preocupar com o nosso relacionamento com Deus. Nós só podemos ser homens do tipo mencionado no Salmo 128, um homem bem-aventurado. As esposas só podem ser uma alegria para os seus maridos, e os filhos só podem ser uma bênção e alegria para os seus pais, se Deus for o fundamento das nossas vidas. Está no Salmo, amado. Então, amados, uma vez que em Cristo Deus se tornou nosso Pai, corramos para Ele. Busquemos sua graça para que sejamos homens e mulheres com atitudes de ação de graça. Pensa sobre os nossos lares, sobre as nossas esposas, sobre os nossos filhos, sobre os nossos netos. Que permaneçam esse povo andando nos seus caminhos, ou no seu caminho, né? E com isso traga reflexo para a igreja, reflexo sobre o Brasil. Adianta a gente orar, gente. Deus, salva a nossa pátria. O que você está fazendo? E que o resultado final seja a glória do seu nome por meio de Jesus Cristo. Quero pedir perdão para você que eu preguei durante 50 minutos. Pedi perdão para você, mas essa palavra faz umas 3 semanas que está fazendo vida na minha vida. Quero orar com você um pouquinho.
passar a palavra ao pastor Ronaldo. Amém? Pai, em nome de Jesus, a palavra sua foi ministrada, baseada no Salmo 128, onde diz que o homem bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda no seu caminho. O resto é uma consequência disso, Pai. Abençoa aqui famílias que estão buscando se formar a partir de hoje. O Senhor não é um Deus de passado. O Senhor é um Deus que usa o passado para nos ensinar o futuro. Mas nós devemos viver o presente. Pai, quero te agradecer que o Senhor ministrou primeiro no meu coração, para depois no coração de cada um daqui. Quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que o desejo no meu coração, o coração da minha família, é que esse Salmo 128, essa ministração, esse ensino, seja de todas as famílias, cristãs e não cristãs, Pai, durante e a partir do ano de 2022, Pai. Que nós sejamos diferentes, Pai. Não é possível que a gente busque a felicidade apenas naquilo que se tem, não naquilo que se é. O Senhor é o Deus do eu sou. O Senhor é o Deus, não é do que eu tenho, do que eu estou, de onde eu faço. O Senhor é Deus do eu sou. Que nós sejamos, Pai, homens e mulheres bem-aventurados, porque temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. A nossa esposa, o nosso cônjuge será como a videira, Pai, no interior da nossa casa. Os nossos filhos como o rebento da oliveira, ao nosso redor, ao redor da nossa mesa, seguindo as orientações daquele homem bem-aventurado, a segurança, sendo nutridos por essa segurança, Pai. Assim será conhecido o homem bem-aventurado, que vem ao templo, que vem aqui à igreja, honra seus compromissos aqui na igreja, honra seus compromissos de oferta, de dízimo, de participar dos eventos da igreja. Ah, Senhor, Pai sobre esse homem, Pai sobre esse lar, Pai sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Como essa foi a minha última pregação, eu não vou sofrer pancada de vocês não, tá?